Fala galera, aqui é o Dalberto e hoje eu estou fazendo um vídeo para comentar algumas situações que acabou acontecendo nesses últimos dias referente ao tabaco Jaguari. Dá uma observada no nome do título, o meu Jaguari eu garanto. Como assim? Nesses últimos dias eu recebi um monte de mensagem referente a algumas colocações e algumas perguntas. Uma das coisas que me deixou muito chateado é o seguinte: Gustavo, agora eu não estou mais entendendo o que é Jaguari, o que é amarelinho. Por que meu tabaco ele amarga? Por que meu tabaco tem um cheiro estranho? E me disseram que é Jaguari. Estão falando que agora é Jaguari. Então, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso e tentar dar um esclarecimento a vocês. Primeiramente, deixa eu contar um pouco de história que somente quem trabalha na área do tabaco sabe do que eu estou falando, né? Nos anos 80, teve uma questão bem curiosa na indústria tabagista, tá? Aqui na região de Passa Sete, Sobradinho, era predominante a plantação de Burley e corda amarelinho, que são tabacos totalmente diferentes, e muito pouco o tal na época chamado de Jaguari. E aí o que tem a ver essas questões? Como teve uma restrição à produção de Burley, estavam tentando, digamos, coibir essa produção de Burley, e aí uma questão curiosa, o Burley, por esse motivo, ele é um tabaco hoje pouco produzido, porque tem um valor comercial mais restrito e também porque na época foi incentivado a produção de Virgínia amarelinho. Mas como assim Virgínia amarelinho, corda amarelinho, tá? E Jaguari? Nos anos 80 se plantava o Burley, ele é plantado até hoje e ele é processado até hoje da mesma maneira. Que é qual? Tu tem um pé, tu corta o pé, tu pendura no galpão e tu faz com que ele acabe secando com o passar do tempo, e aí tu processa as folhas. Tu classifica elas em baixeira, meio do pé e o ponto do pé, que isso acaba influenciando em valores comerciais. E como houve essa restrição do plantio do Burley, né, que estava acontecendo nos anos 80, a indústria apresentou um tabaco chamado Virgínia Amarelinho, que era um tabaco direcionamente, com a direção exclusivamente para o cigarro, que aí se mudou o processo, se fez um processo de forno para fazer a secagem desse tabaco, no qual mudou as suas características de uma maneira bem interessante até. Na época, muitos produtores largaram o Burley, largaram a corda amarelinho, que é um tabaco muito tradicional da região de Sobradinho, que ele vem em paralelo ao Jaguari, porque tem algumas características bem próprias. Por exemplo, o amarelinho de corda, ele é um tabaco com uma cor muito mais clara, e por isso que ele tem esse nome de amarelinho, porque ele tem um miolo claro, bem claro. Em compensação, o Virgínia de forno, ele foi muito bem aceito na indústria tabagista, e os produtores largaram o Burley, largaram um pouco a corda amarelinho, e Jaguari, um ou outro ainda continuava plantando. Então existe uma diferença muito grande de Virgínia amarelinho e amarelinho de corda. Podemos dizer que o amarelinho em corda é o tabaco tradicional de Sobradinho, o tabaco crioulo, digamos assim, de Sobradinho. E o Jaguari é aquele tabaco que vem de fora, com, digamos, toque oriental, e que ele é muito mais adocicado, com as características da cor amarelada, mas ele puxa muito mais para um doce, com uma nicotina relativamente em menor teor de nicotina comparado com a corda amarelinho. Então, quando a pessoa ela fala que o amarelinho Virgínia ele é igual ao amarelinho de corda,
é algo totalmente bizarro. Já se torceu corda de amarelinho Virgínia. E os resultados não foram tão bons assim. Por quê? Porque teve um período que o amarelinho, ele se utilizou alguns produtos químicos, por exemplo. Alguns não, bastante produtos químicos. Porque a gente tem muitas pragas que consomem o tabaco e o produtor, ele vive do tabaco. Que eu entendo isso completamente. O cara, ele faz uma safra, tem um certo endividamento, porque o cara prepara o solo, porque ele compra adubo, porque ele compra agrotóxico, para chegar no final e ter uma safra talvez razoavelmente boa, para poder comercializar e sustentar sua família. Então isso é super comum aqui no Rio Grande do Sul ainda. E aí que entra a questão talvez mais curiosa. Nessa época do amarelinho, que o pessoal torceu Virgínia com a questão do amarelinho de corda, foi que o amarelinho de corda, ele estava perdendo aquela coloração amarelada, ele estava ardendo a língua, ele estava deixando o cidadão com um certo mal-estar, ele tinha um cheiro inadequado, tinha características de um tabaco assim de qualidade inferior. E tentando buscar o mercado novamente, tentando comercializar, o pessoal foi lá e torceu algumas cordas de amarelinho. E aí que dá a grande confusão. Existe amarelinho Virgínia, que é comercial, que é utilizado ainda até hoje para cigarro, e existe a corda amarelinho. Então são dois tabacos totalmente diferentes. Que houve um período que o pessoal tentou torcer Virgínia na corda, mas o resultado não foi tão satisfatório. E aí que entra a questão do título desse vídeo. O meu Jaguari, eu garanto. Por quê? Porque o meu Jaguari, desde a semente, desde o plantio na bandeja, desde a muda, desde a plantação, desde o processo, é totalmente feito pela minha família, que são eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Para quem conhece o nosso canal no YouTube, consegue dar uma olhada na nossa produção, que a produção é toda feita por nós. A conversa que nós temos agora é conversa de produtor e não de atravessador, não que alguém que compre de um cidadão, que ele compra da região toda, que tem amarelinho em corda, que tem, por exemplo, Jaguari, pode ter, porque na minha região tem um outro cidadão que também trabalha com Jaguari. Porém, eu recebi algumas perguntas. Tá, por que meu Jaguari ele está amargando? Simples. Primeiro, se é Jaguari produzido pela minha família, isso não vai acontecer, porque a gente tem todo um cuidado no processo. Segunda questão, o nosso Jaguari ele é feito em cordão e não em corda. Ah, mas qual é a diferença, Gustavo, de um cordão e uma corda? Bem simples. Se vocês olharem aqui no meu canal, procurem um vídeo sobre a extensão da corda do Jaguari. A nossa corda ela é feita num pavilhão de 15 metros de comprimento, no qual a gente faz 3, 4, até 5 cordas, enrolamos num cordão, e esse cordão é esticado nesse pavilhão, e nós vamos torcendo diariamente para que ele libere aquela água que existe nas folhas, que estão sem talo. Não se faz corda, não se faz cordão com talo. Quem faz isso está, digamos, profanando o tabaco de corda. E aí ele vai liberando aquele líquido, que é o mel de fumo. Certo? Bom, então nosso tabaco ele é em cordão. E o de corda, ele é feito parecido com esse processo, só que a maneira de cura dele é de uma maneira totalmente diferente. Ele é uma maneira que o cidadão ele coloca num sarrilho, para quem não sabe, é tipo de uma vara muito mais larga, no qual tu enrola toda a corda e tu torce ela numa pressão muito maior para te acelerar o processo. Tu consegue, por exemplo, ter uma corda nesse processo pronta para consumo em 2 meses.
E com isso acaba gerando, por exemplo, algumas situações inadequadas. Por exemplo, o amargor, também o queimar na língua. E fora que entra uma outra questão curiosa. Meu tabaco, a gente não usa produto químico, a gente não usa veneno por brote, a gente não usa qualquer outro produto químico para conservação contra as lagartas, contra os pulgões. A gente não usa nada. Por isso que eu estou falando, o meu jaguari, eu garanto a procedência dele e garanto como é que ele foi feito. Em compensação, produtores da região utilizam salitro, usam ureia para poder acelerar o crescimento da planta e ela dá uma planta bonita, que ela fica realmente bonita, fica bem esverdeada, só que isso acelera o processo de crescimento da folha e isso faz com que muito tabaco apodreça na própria corda. Aquele cheiro de azedo, aquele cheiro mais pesado, aquele cheiro que não é um cheiro adocicado, não é aquele cheiro que é agradável, que agrada o olfato, está muito relacionado à maneira que é produzido. Então eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando vocês falarem, por exemplo, ou comentarem, ou experimentarem o jaguari, e não for no jaguari do Alberto, podem acreditar que vai ser uma crítica bem marcante e bem comum. Porque eu não posso garantir o que os outros produzem, eu garanto o que o meu trabalho é feito. Além disso, o meu tabaco está no fim. Eu tenho 1 quilo somente para vender em casa. Eu poderia comprar tabaco de atravessador? Podia comprar de uma outra família? Podia, claro que podia. Só que eu não acompanhei o plantio. Eu não sei se o cidadão usou salitro. Não sei se o cidadão usou ureia. Não sei disso. Eu não sei se o cidadão usou veneno para o brote. Não sei se o cidadão passou 3 demandas de veneno contra a lagarta, contra o pulgão. Não sei disso. Por quê? Eu não acompanho esse plantio. Então, quando vocês pegam um tabaco que ele não é produzido pela minha família, eu não garanto a procedência. Então não adianta me comentar, o meu tabaco, quando eu estou fumando, no final do fornilho, ele me dá um amargor terrível, ele fica até bem forte. Isso é muito característica de tabaco com salitro. Meu tabaco, tu bota no fornilho, tu fuma ele do início até o fim, isso não vai acontecer. Mas essa história, tem que remover a cinza, isso é tabaco com salitro. E infelizmente, pessoal, o meu produto que vocês têm em mãos, que vocês recebem, que vocês compram de mim, é o que eu fumo hoje aqui no meu fornilho. É o tabaco que eu uso diariamente. É o tabaco que a minha família só vende porque sabe que é bom. Pelo seguinte motivo, a gente não vende bacheira. E eu não faço corda de bacheira e vendo para as pessoas. Para você ter uma ideia, tem atravessador, tá? Revendedor de tabaco que vem para comprar tabaco nosso e eu não vendo. Tu quer comprar para botar tua marca para te poder revender? Beleza, eu te vendo a bacheira, porque essa bacheira eu tenho vergonha de vender para o meu consumidor, porque é um tabaco de péssima qualidade, porque é um tabaco que ele pode estar cheio de areia, é um tabaco que não tem um sabor adequado, porque são aquelas folhas que ficam mais próximas do chão, são as mais feinhas. Que qualquer produtor de tabaco na minha região sabe que esse tabaco não é bom. Quem consome aqui tabaco na minha região, primeira pergunta, coloca salitro? Coloca ureia? É bacheira? Porque se tiver qualquer um desses 3 itens, sabe que o tabaco é de péssima qualidade e ele não vai ser um fornilho adequado, ele não vai ser no palheiro adequado. Então, o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte, tá? De novo, sobre as perguntas referentes ao jaguari. Se tu consumiu meu jaguari e sentiu isso, fala comigo então, que eu vou te explicar. Às vezes pode ser, quem sabe, um corte, de repente pode ser uma umidade mais exagerada, mas que eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Até hoje, trabalhando com tabaco,
e na questão comercial na internet desde 2016, eu nunca tive uma crítica referente a isso. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara para todo mundo. O Jaguari que a minha família produz, que se vocês forem na minha página aqui no YouTube, Tabacos Alberto, vocês vão ver produção, vocês vão ver manuseio. Tem um vídeo que eu mostro como é que a gente faz as etapas de produção, um videozinho rápido. Esse ano eu vou fazer um vídeo, tá, mostrando todas as etapas, até na questão de torcer a corda, como é que a gente faz o cordão, tá, para tirar essa falsa informação que vocês acabam tendo, e mostrando como é feito o nosso processo. Porque o nosso processo é o seguinte: família de Alberto, consumidor. Eu prefiro ser honesto, tá? Eu prefiro deixar de vender, eu prefiro passar um período de dezembro até maio, junho, sem vender um tabaco chamado Jaguari que não seja o meu, porque eu garanto a procedência desse tabaco. Então, eu quero deixar bem claro isso para todo mundo, tá? E outra, que bom que surgiu outros produtores com tabaco Jaguari, que lá em 2016 ninguém conhecia, que lá em 2016 ninguém produzia, que lá em 2016, quando eu comecei a vender na internet, nunca ninguém ouviu falar em Jaguari. Eu era motivo de piada nas redes sociais, porque aonde existe um tabaco Jaguari, se o cidadão está falando que é Jaguari, infelizmente é Jaguari, né? Porque é a opinião dele, não é a opinião minha. É opinião, é informação que vem dos anos 60, 70, 80, 90, 2000 e chega até 2020, seguindo a mesma receita que o meu avô utilizava. Tabaco de figo. Para quem experimentou o tabaco de figo, é uma receita que meus dois avós utilizavam, faziam, quando eles queriam ter um tabaco diferente, quando eles queriam ter um tabaco, por exemplo, com um aroma no ambiente melhor, um tabaco, digamos, social, que tu ia, na época era permitido, que tu ia para dentro de um ginásio, de uma festa, por exemplo, tradicional aqui do Rio Grande do Sul, aquelas festas de casamento que reunia ali toda a familhada toda aqui na colônia, tu podia fumar aquilo ali dentro do ambiente, que a pessoa do lado ia perguntar: que cheiro mais bom, que cheiro diferente. Não é um cheiro de tabaco, é um cheiro harmônico, um cheiro de figo, um cheiro que proporcionava conversas por causa do tabaco. Então, eu gostaria de deixar bem claro que o Jaguari que vocês compram da Alberto, que vocês compram comigo, que vocês compram com parceiros meus confiáveis, tá? A minha família garante, eu garanto. Tá? Se tiver algum problema, entre em contato comigo. Se tiver que trocar o tabaco porque vocês alegam que não tá bom, eu troco. Porque a minha família é honesta, minha família trabalha com isso há muito tempo e a gente não tem motivo, por exemplo, para tentar desfavorecer qualquer outro, desfavorecer o nosso trabalho, desqualificar o nosso trabalho a ponto de tentar ganhar um lucro em cima dele, a ponto de tentar ganhar uma venda a mais, tá? Usando falsas informações. Então, eu quero agradecer a todo mundo, tá? Eu quero pedir desculpa, tá? Se esse vídeo foi muito longo, se eu falei demais e simplesmente eu estou, digamos assim, meio chocado com algumas situações que estão sendo ditas aí. Então, por isso que eu quero deixar bem claro: Jaguari, Dalberto, semente, muda, plantação, cordão, produto final que está na mão de vocês, é feito por mim, meu pai, minha mãe e meu irmão. Qualquer outro que não seja dessa procedência, eu não garanto. Tá bom? Então, abraços a todos e obrigado pela atenção.